E Êxodo capítulo 17, o versículo 7, diz assim: E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos falar com Deus. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra que nos alimenta, tua palavra, Senhor, que esclarece, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ó Deus, nesse momento fala a tua igreja, queremos ouvir a tua voz. Obrigado porque aprove ao Senhor trazer cada um de nós, poder estarmos, alguns irmãos em casa. Ó Deus, em nome de Jesus, fala a tua igreja. Toca na minha saúde, Senhor, na minha mente, no meu coração, que eu diminua, que eu me esvazie, Senhor, e encha-me de ti, da tua presença, da revelação, ó Deus, daquilo que o Senhor quer falar. Mostra, responde, confirma nos corações. Assim, ó Deus, oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Capítulo 17 é o capítulo no qual o povo de Israel está murmurando por causa da falta de água. Novamente, conhecemos a história. O povo de Israel estava cativo 400 anos, 430 anos, e conhecemos a história de Moisés, tirado das águas, foi escolhido por Deus para ir até Faraó, para falar: Faraó, liberta o meu povo, deixa meu povo ir, para celebrar uma festa, para servir ao Senhor. E o coração de Faraó se endureceu. Então Deus vem com as pragas, 10 pragas, mostra o seu poder, a sua autoridade sobre todos os falsos deuses do Egito. E então o Faraó libera o povo, deixa o povo ir. Aí tem em Êxodo capítulo 15, capítulo 14, Moisés e o povo diante do mar. Atrás Faraó, arrependido de ter deixado o povo, achando que Deus tinha abandonado o povo. Ora, se antes Deus estava com o povo o tempo todo, porque as pragas não vinham sobre o povo de Israel, vinha sobre todo o Egito, mas não vinha sobre Israel. Vinha trevas sobre todo o Egito, mas não vinha sobre o povo. Então o Faraó vai atrás, capítulo 14, Deus abre o mar vermelho. Capítulo 15, Moisés, o povo de Israel entoa um belíssimo cântico ao Senhor. Só que agora o povo, mesmo após tantas maravilhas, tantos milagres, após a direção de Deus, falamos aqui domingo passado, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, guiando o povo, protegendo o povo, aquecendo o povo na noite, a coluna de fogo, iluminando para que o povo pudesse andar de noite, a coluna de nuvem, durante o dia, tirando ali o calor. Mas mesmo assim o povo murmura, mesmo assim o povo peca contra Deus. E aqui estamos diante de uma pergunta dura. Após Deus mostrar os milagres, os sinais, as maravilhas, o povo de Israel tentaram ao Senhor com essa pergunta: está o Senhor no meio de nós ou não? E é infelizmente uma questão que tem pairado, que tem entrado no coração de muitos crentes, pessoas que estão enfraquecendo, pessoas que por causa das adversidades, dos problemas que surgem, enfraquecem a fé. Outrora acreditavam, outrora cantaram um cântico, como está em Êxodo capítulo 15, cantaram um cântico, mas após, no deserto, após um momento de provação, começaram a duvidar, começaram a questionar: está Deus? É possível? Será que verdadeiramente Deus está conosco ou não? Temos que crer, acreditar em Deus. Então é uma questão que está entrando, infelizmente, hoje no coração, na mente de muitas pessoas. Dúvida se Deus está presente ou se não está presente. Basta trazermos à memória aquilo que nos dá
esperança. Olha quantas coisas Deus já fez, olha quantos milagres, olha quanta provisão, quanto você chegou até aqui. Você pode dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor me tem ajudado. Chegamos até aqui pelas misericórdias de Deus, que são as causas de nós não sermos consumidos. Estamos falando do povo de Israel, o povo que tinha uma história, que tinha uma aliança, que conhecia, a história, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Israel. Só que nós vamos falar aqui nessa manhã exatamente sobre isso. O povo duvidava da presença de Deus. E como diz aqui o versículo 7, duvidar da presença de Deus é tentar ao Senhor. Como diz o versículo 7, teve a contenda, mas também porque tentaram a Deus, dizendo: está o Senhor conosco? Está o Senhor no meio de nós ou não? Viram a coluna de fogo, viram a coluna de nuvem, viram ali tantos milagres, mas mesmo assim tentaram a Deus. E eu quero compartilhar alguns momentos nos quais, de provação, que eles tentaram a Deus. Estamos no capítulo 17, mas se nós voltarmos também ao capítulo 15, o versículo 24, vamos ler a partir do versículo 22. Deus já tinha feito maravilhas, Deus já tinha cuidado, Deus já tinha provido, Deus já tinha dado água, pão, maná, codorniz, Deus já tinha libertado o povo, mas o povo pergunta: está Deus no meio de nós ou não? Só que quando nós olhamos o capítulo 15, o versículo 22 em diante, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. 3 dias no deserto, vem a sede. Lá no capítulo 17, o povo estava murmurando por causa de falta d'água. Aqui no capítulo 15, tinham acabado de entoar um belo cântico de vitória, porque Deus finalmente acabou com os egípcios, como Moisés tinha dito: esses egípcios que hoje vocês veem, nunca mais verão. Só que agora é um momento de provação. Eles ficam 3 dias no deserto. Eu sei que é duro, é difícil o momento da provação no deserto, o povo sedento, o povo com sede, com fome, mas não questionar, não murmurar, não dar espaço no coração para a incredulidade, porque mesmo no deserto, Deus ele cuida, mesmo nessa provação, Deus vai prover, Deus vai abrir a porta, Deus vai operar o milagre. E às vezes a gente acha que a solução vem do normal, pode vir, de algo fácil. Chegaram a um lugar chamado Mara, viram água de beber, aliás, viram água, quando foram beber, não podiam beber aquelas águas, porque elas eram amargas. Às vezes achamos que estamos perto de uma solução, mas não conseguimos tocar, não conseguimos desfrutar dessa solução, porque ela é amarga. Eles estavam com sede, que havemos de beber, diz o versículo 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Está o Senhor no meio de nós? Lá no capítulo 17, o povo questiona: Deus está no meio de nós? Em toda a trajetória, desde que saiu do Egito, o povo murmurando, questionando, Deus mostrando os sinais, as maravilhas, o seu poder, os milagres, e ainda assim o povo dando espaço para a incredulidade. E não é diferente nos dias de hoje. Deus continua operando milagres, maravilhas, mas muitos ainda têm enfraquecido, têm se desviado, têm tirado a mão do arado, têm perdido a fé. E é interessante que quando o povo vai até Moisés, o que havemos de beber? Necessidades básicas, a água. O que iremos beber?
E o que fazer quando estamos em uma provação assim, talvez severa? Deus sabe como chegamos por essas portas. Deus sabe como você que está em casa ouvindo essa pregação tem passado. O que havemos de beber? Como irei me levantar? Como irei vencer esse problema? Sabe o que Moisés faz? Clama. Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Se você clamar a Deus, Deus ele vai te mostrar algo que talvez você não esteja entendendo. Senhor, o povo está clamando por sede, o povo está com sede, mas eu estou clamando, eu estou buscando a resposta naquele que pode resolver. Mas Deus mostrou uma árvore. Às vezes Deus mostra algo que a gente aparentemente, momentaneamente, inicialmente, não entendemos. Só que é ali que Deus, é através disso, do que Deus está te mostrando, que Deus vai operar o milagre. Deus lhe mostrou uma árvore. Aí Moisés pega essa árvore, lança nas águas, e as águas se tornaram doces. É assim que Deus faz na minha vida, na sua vida. Momento que talvez estejam coisas amargas, momento nos quais estejam difíceis. Talvez você se sente numa prisão, talvez você se sente fraco, não tem força para se levantar. As coisas estão amargas, mas se você clamar, Deus está presente. Deus está presente. Está Deus no meio de nós, no meio do povo ou não? Deus está presente. Deus mostrou uma árvore e esse é o nosso Deus. Vem luta em meio às lutas, em meio às adversidades, mas Deus faz daquilo que é amargo ficar doce, aquilo que está trazendo a um sabor estranho, algo que está fazendo com que você não consiga saciar a sua sede, você solucionar o seu problema, mas vai ficar doce. É uma árvore, pastor, mas é nisso que Deus vai usar, é isso que Deus vai agir, através do nosso impossível. Poderia ter feito de diversas maneiras, como fez, poderia ter colocado o cajado, ferido não sei, poderia ter feito de diversas maneiras, mas Deus, Ele é poderoso, Ele opera conforme Ele quiser, Ele mostra o seu poder de diferentes maneiras. Talvez hoje Ele esteja te mostrando uma árvore, você não esteja entendendo, uma árvore que eu digo no sentido espiritual, não é necessariamente uma árvore, a planta, mas Deus esteja te mostrando algo que você hoje não esteja entendendo. Mas o que Ele está querendo te ensinar é que Ele está no meio de você, da sua casa, da sua família, no meio da sua igreja. Está Deus ou não no meio do povo? Moisés clamou. Se você clamar, Deus vai responder, vai mostrar algo. E as águas se tornaram doces. Não apenas aqui, não acaba aqui esse registro. Ele continua, versículo 25, então Moisés clamou ao Senhor, o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que te sara. De todos esses problemas, essas pragas, essas enfermidades, que acabaram de sobrevir sobre os egípcios, nenhuma delas virão sobre ti, porque eu estou no meio de ti, eu estou no meio do povo. Então quando nós lemos lá que o povo tentou ao Senhor, perguntando, está o Senhor no meio de nós ou não? Deus em todo o tempo responde, eu estou contigo, eu não te abandono, eu não te desamparo, eu não me esqueço de ti. Ainda que uma mãe se esqueça do filho, que está mamando, eu jamais me esquecerei de ti. Então nós vimos aqui um momento da necessidade básica, sede, e o povo murmurou. Segundo momento, Êxodo capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 2, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhes os filhos de Israel,
Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Mais uma provação. Deus estava provando o povo. Deus poderia não ter permitido o povo passar por sede, nem o povo passar por fome, mas permitiu momentos de provação. E o que o povo faz? Em vez de crer, em vez de clamar, em vez de buscar, murmura. Ou seja, dura cerviz, um povo com falta de fé. Bastava olhar tudo que o Senhor já tinha feito. Tinha acabado de dar a água, tinha acabado de dar ali a provisão da água, e agora, na hora da fome, mais uma vez, murmuram. E ainda vão olhar para o Egito, ainda vão desejar a escravidão em troca da comida, em troca ali de serem fartos, mas era uma vida de escravidão. Era uma vida longe da promessa de Deus, porque a promessa de Deus para o povo de Israel era a terra que mana leite e mel, era chegar à terra prometida, a terra dada, a promessa, a aliança abraâmica, a aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Estão vendo essa terra? Lhe darei por sua descendência. Mas o povo estava cativo, e no momento da fome, o povo murmurou. E aqui estamos no contexto, Deus vai dizer no versículo 4, Senhor, farei chover pão do céu, que será o maná, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia. E Deus vem falar então a provisão que Ele dará para que o povo viesse saciar a sua fome. Mas vemos aqui, falta de fé gerou murmuração. Que se o povo tivesse fé, Deus acabou de dar a água, fez da rocha em outros momentos, em outras passagens, água sair da rocha, Deus abriu o mar vermelho, Deus vai saciar, Deus vai prover, Deus proverá. Mas o povo, pela falta de fé, murmura contra Deus. Foi contra Moisés? Não, foi contra Deus. Diz o versículo 7 e 8 do capítulo 16, pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as nossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés, será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. O povo achando que estava murmurando contra Moisés. Moisés, você nos trouxe aqui, não tinha sepultura suficiente no Egito. Você nos trouxe aqui para morrer nesse deserto. Moisés, preferíamos estar no Egito com pão, ainda que escravos, ainda que açoitados, mas achava que estava murmurando contra Moisés. Aí Moisés fala, quem somos nós? Vocês estão murmurando contra Deus. As vossas murmurações estão contra o Senhor, porque nós vemos aqui em todo o tempo Deus presente com o povo, Deus guardando o povo, Deus fazendo a aliança com o povo, Deus falando com toda a congregação, mas mesmo assim o povo murmurando, o povo endurecendo o coração. E não apenas isso, então aqui nós conhecemos a história, Deus, Ele manda pão, que é o maná, faz chover maná, só que o povo ele passa por mais uma provação. Agora no momento, digamos assim, da fartura, que tinha codornizes, que tinha pão para saciar a fome, Deus ele dá uma ordem, e o povo é reprovado pela desobediência. Diz o versículo 19, disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele, do pão, para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles.
Deus deu uma ordem: olha, diariamente vocês serão providos com pão que cai do céu, com maná. Só que vocês vão recolher exatamente ali a medida, né, do Gomer, está aqui no versículo anterior, né, o versículo 18, para que não venha sobrar, vocês venham colher exatamente aquilo para aquele dia. Um gesto de fé, crer que amanhã vai ter o pão novamente, que é o Senhor que está no meio de ti, cuidando de ti. Então a ordem era: olha, vocês vão colher somente o que vão comer naquele dia, e vão ter fé, porque amanhã vai cair novamente a porção diária. Só que o que o povo faz no momento da fartura, digamos assim, no momento da provisão, o povo desobedece. O que eles fizeram? Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. Desobediência. Alguns do povo pegaram: e se não chover amanhã? E se amanhã não tiver maná? Passamos dias difíceis, que faltou água, dias que não tivemos pão. O que eles fizeram? Desobedeceram a ordem de Deus, guardaram para o dia seguinte, achando que a desobediência seria o melhor caminho em detrimento à fé. Só que diz aqui que o que eles guardaram no dia seguinte não servia para nada, dava bicho e cheirava mal. E isso fez com que Moisés ficasse, né, indignado. Como Moisés teve que ter paciência. Povo dura cerviz. Por isso que mais à frente eles vão perguntar: está Deus no nosso meio ou não? E não apenas aqui a desobediência, temos também aqui o versículo 25 em diante. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo, 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. É interessante que era para colher a porção do dia, e quem quisesse guardar para o dia seguinte não ia adiantar, porque ia dar bicho e cheirar mal. Porém, no 7º dia, que era o sábado, ninguém poderia ir colher. Então, no dia anterior se colhia em dobro e guardava. E essa porção, no dia seguinte, seria consumida, e essa porção não dava bicho e não cheirava mal. Deus, ele faz tudo de uma maneira perfeita. No 7º dia não era para ninguém ir ao campo colher, porque era o sábado, era o descanso. Então no dia anterior se colhia em dobro e se guardava. Só que o que acontece? Diz aqui que ao 7º dia alguns do povo foram ao campo colher e não acharam maná. Era para consumir o que tinha sido guardado do dia seguinte. E o que foi guardado no 6º dia para o 7º dia podia guardar exatamente de uma maneira tranquila, porque não iria nem dar bicho nem cheirar mal no dia seguinte. Olha o que Deus faz com o povo. Deus mostrando o controle da situação, até nas coisas, né, nos detalhes. Só que alguns ainda assim desobedeceram e foram ao campo. Vamos lá! Desobediência, falta de fé. Será que está Deus no meio do povo? E se não chover amanhã? Olha, já o 7º dia já não vai mais cair o pão, não vai cair mais o maná. Vamos lá ver, a gente vai guardar, vai estocar, porque agora não está mais dando bicho, não está mais cheirando mal. Povo, coração duro, falta de fé, que gera murmuração. E o que diz o versículo 28? Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Deus começa a olhar, né, de uma maneira diferente. Até quando o povo vai recusar me obedecer? Até quando o povo vai ter a dúvida, a incredulidade no coração de que eu estou ou não no meio do povo? E nós vemos na Bíblia, estamos aqui apenas no contexto, né, de Moisés, ali após saírem da escravidão.
Poderíamos ir para Juízes. O povo, então, é um ciclo, né? O povo peca, desagrada a Deus, adoram falsos deuses, afastam de Deus, aí vem o juízo, aí o povo se arrepende, aí Deus levanta um juiz, liberta o povo, aí passa um tempo, o povo erra novamente, se afasta de Deus, práticas pagãs, se envolvem com, e vem o juízo, aí o povo sai, e fica nesse ciclo, Deus levantando o juízo. E quantas vezes nós vemos na Bíblia pessoas que dão espaço na mente, no coração, para essa incredulidade, que Hebreus capítulo 3, versículo 20 vai dizer que é um coração incrédulo, que afasta do Deus vivo. Por isso que nós vemos aqui, até quando? Disse o Senhor a Moisés: recusareis guardar o povo os meus mandamentos e as minhas leis? Porém, mesmo assim, Deus, ele abençoou o povo, Deus não deixou faltar o pão, Deus não deixou faltar a água, Deus não deixou o povo, né, largado. Moisés intercedeu pelo povo, Deus falou: olha, vou destruir esse povo. Aí Moisés falou: não, risca o meu nome do livro da vida, mas é o povo que tem aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, o que dirão as outras nações? Deus falou isso para Moisés porque Deus conhecia o coração de Moisés. Deus, né, Moisés, né, Deus falou: olha, Moisés, farei de ti uma outra nação. Moisés não, Moisés não aceita isso. Só que nós vemos em todo o tempo o cuidado de Deus, a provisão de Deus. E fica novamente, né, o versículo 7 do capítulo 17. O povo está novamente com sede, novamente sente ali a necessidade. Como diz ali o versículo 3, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés. Murmuração, incredulidade, falta de fé gerando a murmuração. E diz: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei, Senhor, a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o teu bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Mais um momento de provação, mais um momento o povo murmura. Moisés novamente clama a Deus: Senhor, o povo está quase me apedrejando. Aí Deus fala: se levanta, Moisés, pega os anciãos, os representantes do povo, os mais experientes, os mais antigos do povo, leva contigo. Mais uma vez mostrarei o meu poder. Leva o teu bordão, fere a rocha, vai sair água. E assim aconteceu. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Aí, continuando a leitura, depois, né, vem oposição, se levanta Amaleque, né, contra Israel. Aí Moisés fica com as mãos estendidas para que o povo prevalecesse. Enquanto Moisés ficava com as mãos estendidas, o povo de Israel prevalecia, mas se ele abaixasse, então as mãos dele eram pesadas, né, de um lado, né, segura um, do outro, né, Arão, do outro, mas para que o povo prevalecesse. Em meio às lutas, mesmo no meio do deserto, em toda a nossa trajetória, Deus está no meio do povo. Você não está sozinho. Deus está no meio do povo. As mãos de Moisés eram pesadas, pegaram uma pedra, ele se assentou, Arão e Hur ficaram sustentando as mãos de Moisés. O que é isso? Intercessão, oração. Eu fico feliz porque aqui nessa igreja tem irmãos com as mãos estendidas, orando, intercedendo por mim, pela minha família, né, pelos irmãos, pela igreja. Oração. Está o Senhor no meio do povo ou não? E eu encerro, capítulo 16, o texto que nós já lemos, o versículo 9 e o versículo 10.
respondendo um dos versículos que podemos responder essa pergunta. Disse Moisés, Êxodo 16, versículo 9, disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Eles olharam para o deserto. Arão está falando para o povo, olha, chegai-vos à presença do Senhor. O povo tinha visto a presença do Senhor, viu o monte do Senhor, o monte de Deus, o monte de Sinai fumegando. Todos se dobraram diante da presença de Deus. E agora Arão, ele fala, olha, fala para toda a congregação, chegai-vos à presença do Senhor. E eles olham para o deserto. E ali no deserto, eles veem, contemplam a glória de Deus, a glória do Senhor. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando? Ainda que você esteja olhando para um lado, para o outro, para frente, para trás, e só esteja vendo o deserto, é no deserto também que Deus está presente, que a glória de Deus se manifesta. Eles olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu ali. Na provação no deserto, ficar perguntando, será que Deus está no meio do povo? Ou olhar para o deserto e ver, contemplar a glória de Deus, a presença de Deus. E o que mais nós vemos na Bíblia é que sim, Deus está presente no meio do povo. Deus está presente na sua vida. Deus está presente na sua casa, na sua família. Então, quando nós olhamos essa pergunta, está o Senhor no meio de nós ou não? Muitos preferem acreditar no não. Outrora até estavam no meio do povo. Quando nós trazemos para os dias de hoje, muitos até estavam, contemplaram, viram. Muitos até entoaram cânticos, como diz aqui Êxodo capítulo 15, né? Entoou Moisés e o povo de Israel esse cântico ao Senhor. Mais à frente, vão dar espaço à incredulidade, vão murmurar, vão perder a fé por causa das provações. Só que Jesus nos ensinou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e Ele te faz vencer também. Então o povo de Israel murmura, questiona, tenta a Deus, perguntando, está o Senhor no meio de nós ou não? E Deus responde, eu sou o Senhor que estou no meio de ti, eu sou o Senhor, né, que quando vai entregar aqui os mandamentos, né, que te tirei da casa da servidão, te tirei da terra do Egito. Êxodo 20, falou Deus essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo capítulo 20, versículo 1, e vai entregar ali, né, os 10 mandamentos e depois, né, outros mandamentos. Não servir a outros deuses. Então saia por essas portas com essa certeza que Ele é Deus presente, que Ele é Emanuel, Deus conosco, que Deus, Ele nos ensina, né, em tantas passagens, né, por exemplo, Jeremias, capítulo 29, capítulo 33, Ele vai dizer, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Está Deus no meio do povo ou não está? Vemos Jesus nos ensinando, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, Mateus capítulo 18, versículo 20, eu estarei aí presente. Vemos Jesus falando, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O meu desejo é que nós possamos ter essa certeza, que Deus, Ele é Deus presente. Ainda que venhamos passar adversidades, como o povo passou, foi provado por fome, por água, mas Jesus, Ele nos ensina a não andar ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. O povo não precisou ficar ansioso pelo que havia de vestir, por quê? Porque as vestes deles, as sandálias dele, as roupas dele, né, durante todo esse tempo, durou. Deus fez durar até as vestes do povo no período do deserto. E hoje Jesus nos fala em Mateus capítulo 6, não andar ansioso pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Por quê? Porque Deus está contigo, Deus está conosco.
Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, o meu desejo nessa manhã é que nós, em nenhum momento, mesmo de dificuldade, de luta, de enfermidade, de adversidade, de gigantes afrontando, de fornalhas acesas 7 vezes mais, jamais esqueça que quem está contigo é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus que dá a vitória, o Deus que dá a provisão, o Deus que abre porta, o Deus que te faz chegar à terra prometida. Coloque-se de pé nesse momento, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. O Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações. Quero fazer essa oração nesse momento. Talvez você esteja passando momentos assim, ou conhece alguém. É o momento de você levantar as mãos, interceder e orar. Será que Deus existe, não existe? Será que Deus está no meio do povo? Será que Deus está em algum lugar? Talvez você esteja permitindo as tristezas, as dificuldades, as perdas, as lutas, talvez estejam minando, tentando tirar sua força, sua fé. Começa a querer procurar a alegria nas coisas desse mundo. Não tem vindo mais à igreja, não tem mais orado, não tem mais clamado. Deus, Ele continua sendo Deus. Ele é maior do que esse problema, Ele é maior do que essa tristeza, Ele é maior do que essa luta. E Ele está no meio do seu povo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Elevamos a Ti a nossa oração. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e pela Tua presença constante aqui na Tua igreja, que reunimos, Senhor, no Teu nome. E o Senhor se faz presente. Que não venhamos temer, venhamos fazer como Davi. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, a quem temeremos? Ainda que um exército venha se acampar ao nosso redor, não temeremos, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Assim, ó Deus, renova, fortalece, abençoa, visita, manifesta, ó Deus, o Teu poder, a Sua glória, dá a resposta no coração, que caia por terra, saia toda incredulidade, toda dúvida, e Te louvamos porque Tu és o Senhor que opera maravilhas, e o Senhor está no meio do Teu povo. A Deus em Israel, a Deus na Nova Vida da Usina, a Deus em nossas vidas, em nossa casa, e podemos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim Te louvamos, que Tu és o Deus que não nos abandona, Tu és o Deus presente, que nos levanta, nos sustenta, que não nos deixa faltar nada. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor, aleluia.